Fala galera, eu sou o Felipe Gomes, cabeleireiro há mais de 15 anos e hoje a gente vai falar sobre 5 dicas para combater o cabelo branco e a minha opinião como profissional. Bom, já para começar, eu sei que muitas das pessoas acabam arrancando, tirando, eu já tenho aqui no canal vídeos falando sobre o cabelo branco, vitaminas para suplementação também, para obter mais cabelo, então vou deixar também a playlist tanto na descrição quanto no final desse vídeo para vocês se orientando durante nosso bate-papo. Mas eu já vou logo ao assunto. Bom, existem várias maneiras para se combater o cabelo branco e eu vou passar 6 dicas e com isso também vou falar minha opinião quanto aos artigos já pesquisados e obviamente dessas dicas muitos de vocês já sabem quais são, mas não sabem a opinião real de um profissional. Eu já trabalho há muitos anos no mercado, escuto muito das minhas clientes e obviamente escolhi qual que é o melhor método para trabalhar com as minhas clientes e com isso obter sucesso. Obviamente, ter também um recurso melhor para mim trabalhar, tanto com tempo e também para obter a satisfação da minha cliente. E espero que você também tenha e tire todas as suas dúvidas. Lembrando que aqui no comentário você pode também tirar suas dúvidas, tá? Bom, indo direto ao assunto, coloração para cabelo branco é a melhor maneira. Entre muitas mulheres, elas comentam que a coloração ela é a maior diferença entre o contraste do branco e a sua pele. Às vezes o branco, de uma maneira indesejada, tanto ter o cabelo branco em si, quanto também contraste com a pele, o visual final, às vezes isso incomoda. E a coloração permanente, que existem várias colorações. Eu vou falar inclusive mais sobre essa questão das quais colorações existem no mercado e que pode te ajudar ou não. Será que elas podem ajudar? Um tonalizante pode ajudar mais que uma coloração permanente? Uma rena ou um reflexo? Qual outro recurso é melhor? Existem outros recursos no mundo? Fica até o final do vídeo que eu também vou falar a minha preferência. A coloração, uma maneira mais popular de diferenciar o cabelo branco é através da coloração. Você pode obter por tinturas permanentes, subpermanentes e temporárias, dependendo do resultado que deseja e o tempo de duração que você prefere. Então, assim, existem vários estilos de colorações, assim como eu já acabei de dizer. A semi-permanente é aquela que você pode aplicar, ela dura algumas lavagens, de 5 até 15 lavagens, depende muito da marca, tá? Inclusive as veganas hoje no mercado, 2023, tem sido uma das minhas preferências, né? Para inclusive abdicar das químicas, que inclusive as mulheres sofrem muito com química, vindo aí infelizmente com câncer de mama, normalmente a gente ouve mais falar, né? Existem vários outros tipos de doenças que agregam aí ao uso contínuo de químicas. E a coloração, por sua vez, quando se tem cabelo branco, de uma semana até 30 dias as meninas acabam vindo ao salão para poder retocar. Então, a semi-permanente de 5 a 15 lavagens, a média. Existem as permanentes, né, que dura até mais que um mês, dependendo da marca. E existem as não permanentes, de durabilidade de uma lavagem, né? Que seria normalmente aqueles sprays. Hoje a gente escuta mais falar, inclusive é uma dica para todas as mulheres. Eu tenho agora vindo para fora e acabo deixando as minhas clientes em indicações de amigos, mas muitas delas ainda escrevem para mim qual que é a melhor opção para aguentar. Para voltar ao Brasil, continuar o meu trabalho com elas, e elas não querem ir com outras pessoas, elas preferem usar esses sprays de lavagem de uma só lavagem. Então, esses sprays, eles são muito legais. Há um bom tempo atrás, há 10 anos atrás, não eram tão bons. Existiam aqueles rímels, né? O mesmo que a gente aplicava, entre aspas, nos cílios, existia para o cabelo, específicos para o cabelo, inclusive. Era era de um bom resultado, mas obviamente era gorduroso, você tinha que lavar muito bem o couro cabeludo, impregnava. E hoje a gente tem os sprays, que inclusive com a tecnologia do frasco, traz realmente essa suavidade. A gente usa inclusive, uma dica aí para quem tem marido, fala pro seu marido, a gente usa muito em barba, para disfarçar também falha em barbas. Ou se você é homem, tenta arriscar aplicar esses sprays. Existem 2, eu vou passar agora para vocês. Eu gosto muito de um deles, que é o Touch Up, da L'Oréal. E existem 2 da marca L'Oréal, inclusive. A cor dele é verde, azulado, e o outro é preto com dourado, a embalagem. Bom, da diferença, obviamente, é o preço. E a diferença para mim, dentre todos, é obviamente a saída do produto do frasco. Essa, para mim, é a maior diferença dentro do preço. Um sai
mais diluído, ele acaba tendo esse disfarce melhor ao aplicar no couro cabeludo e no cabelo branco, então tem esse contraste. E qual que é o melhor recurso para, no caso, o cabelo branco, né? Qual que eu escolheria como profissional? Eu escolheria a tintura vegana, se for para escolher uma coloração semi ou permanente, a tintura vegana, e aplicaria o recurso de coloração em spray, que seria essa não permanente, durante essa pausa de uma coloração a outra, dando aí o espaço de 1 mês a 1 mês e meio, tá? Porque as meninas que ficam aí, mesmo as orientais, que o cabelo cresce mais rápido, aparentemente mostra mais o cabelo branco, por conta do contraste do cabelo ser muito mais escuro do que os ocidentais, entre aspas, eu aplicaria sim o spray para manutenção, mesmo que você tenha que investir um pouco mais. Por quê? Porque você tem menos contato com a química. Então, é muito importante a gente pensar em o que você quer combater, né? Você quer combater o cabelo branco ou você quer combater a sua própria saúde? Né? O que é mais saudável para vocês? Mas eu vou deixar também outras dicas para vocês pensarem em outro caso, que no caso agora vou falar da rena. A rena não é da minha maior... Hoje em dia, inclusive, caiu muito o conceito de se usar a rena. Se tem usado a rena hoje também para reflexos, né, que faz mechinhas no cabelo. E também quem quer ter brilho no cabelo, tem um recurso aí de aplicação, uma técnica de usar a rena para otimizar essa beleza do cabelo. E também tem para cobrir o branco. E a rena, ela não tem um recurso tão permanente assim como a coloração. Ela dura menos tempo, ela dura em média aí de 5 a 10 lavagens, o brilho, a cosmeticidade, e ela tem, infelizmente, uma cobertura de até 70% do cabelo branco, e não dá para você escolher exatamente uma cor como que você, em comparado a uma coloração permanente ou semi-permanente, você tem uma cartela mais extensa de opções de cor. Eu tenho em estudos de muito tempo, existe vários resultados de pesquisas de cientistas e laboratórios que acusam que muitas composições de rena, de várias marcas, se tem o metal. Eu venho de uma geração que escuta as mulheres defenderem muito a rena quando se tem o primeiro contato, né? Até pelo cheiro, a cosmeticidade, aquele ritual de aplicação. A rena te traz essa avaliação dizendo que para você aquilo é natural. E muitas das vezes as marcas não se tem esse resultado tão natural quando se tem em pesquisa. Existem pesquisas que mostram que depois de um tempo houveram-se estudos que encontraram metal, chumbo mesmo, em mulheres que já se tinham falecidos e estudaram ali no corpo dessas mulheres, encontraram alguns tipos de metais no próprio couro cabeludo, né? Então, será que é tão saudável você utilizar rena? Né? Será que é interessante essa quantidade de lavagem reduzida que você tem que reaplicar esse produto em menor tempo em comparação à coloração vegana? Hoje, em 2023, a gente tem outros recursos. E fora que você não pode utilizar a rena e também utilizar uma outra química, como alisantes, reflexos. Então, aplicou a rena, gente, esquece. Ela tem, sim, uma tecnologia para permanecer por mais tempo. Já tinha falado para vocês que existe o spray, que é uma coloração não permanente, que dura uma lavagem, que é o spray que se aplica e enxágua, e a rena não é diferente. Não é porque ela é natural que ela é milagrosa, que existe um milagre no mercado capitalista, que se criou a rena e você tem aí uma blindagem quanto a uma coloração saudável. Não existe isso. Existe uma tecnologia, sim, que é química. A gente não tem esse acesso aos estudos, mas muitos se dizem que é química, porque se dure mais que uma lavagem, é um produto que tem uma composição química para que permaneça por mais tempo, né? Eu tenho falado agora no vídeo com uma certa ponderância, porque as mulheres que usam rena, normalmente elas ficam bem nervosas quando a gente vai contra essas ideias, mas é muito fácil você pensar que nada é tão fácil, não existe milagre. Você usar um produto que se diz tão natural que dure muito tempo no seu cabelo por um preço que não é um preço milagroso. Normalmente ficaria mais caro se fosse um milagre, né? Então a rena para mim não é o melhor recurso, ficaria em última colocação aí. Mas normalmente as meninas que me pedem indicações, eu falo qual que é a melhor, a marca normalmente indicada. E deixa aqui para mim no comentário qual que você utiliza, porque muitas mulheres têm muitas dúvidas em qual utilizar, qual que é a melhor marca.
Inclusive, se eu não me engano, a Veleda, que é a mais famosa no Brasil, ela tá, se eu não me engano, ela parou de fazer as renas, não sei o que aconteceu, inclusive tive bastante problemas que mulheres me perguntavam muito, qual que eu vou utilizar agora e tal. É muito engraçado isso, porque a gente trabalha com uma técnica de aplicação, a gente sabe qual que é a melhor composição e tal, mas cabeleireiro a gente não estuda 24 horas sobre marcas, né? A gente pega indicações. Então deixa aqui no comentário qual que você utiliza e qual que é a sua experiência, né, com essa marca, o que você escolheu e gosta bastante. Eu tô curioso agora. Eu não uso rena, então eu preciso ficar sabendo. Quem sabe um dia eu mudo de opinião. Então tem os tonalizantes também. Os tonalizantes são uma ótima e suave coloração, ajuda a disfarçar os fios brancos. Eles são mais indicados para quem deseja um resultado mais natural e uma transição sutil. O que é essa transição sutil? Que é o mais importante quando a gente lê esse estudo, né? Ele não cobre mais de 70% do cabelo branco. Então, quando a gente fala em coloração permanente, rena, a gente também fala em coloração de durabilidade. O tonalizante, ele dura mais que a rena, porém ele não cobre tanto quanto uma coloração permanente. Ele cobre até 70%, que é aí a média que também a rena faz, né? Então, qual que é o melhor recurso? Dentre as duas opções que a gente já conversou, coloração permanente e rena, é para mim uma das melhores opções, sim. Por quê? Porque como ele não cobre muito, você tem que agora imaginar, tá? Abra sua mente aí, o que você está fazendo. Imagina um cabelo, um fio de cabelo, ou contraste, por exemplo, com a minha pele escura, ou até mesmo a pele mais clara, branca, né? E aí vem um contraste aqui, e aí tem meu cabelo que tem um contraste, obviamente, aqui escuro, né? Imagina quando eu tiver um cabelo branco. Ele vai crescer um dedo, aí o restante dos cabelos escuros vão contrastar mais com a minha pele. E aí se tem um cabelo branco com uma particularidade aí que a gente tem que cobrir, dependendo do que você realmente quer ou não fazer. E o tonalizante, por não cobrir mais que 70%, ele vai deixar uma sombra sobre o cabelo branco. E que quando vira o cabelo branco crescer, né, que o cabelo cresce 1 centímetro por mês, grava isso, tá? Isso é muito importante, que é um dos maiores problemas das mulheres, inclusive. Quando se tem um crescimento de um dedo, que é 1 centímetro por mês, é um dedo, mais a coloração e mais o meu cabelo natural em contraste, imagina 3 cores, fica feio, né? Mas quando você tem uma coloração que não se cobre 100%, esse contraste fica menos. Então, é uma maneira ideal, inclusive, quando se é preparado de uma maneira certa, vou explicar o porquê que eu estou falando da maneira certa, boa para durabilidade em resultado. Obviamente, quando se tem um contraste menor entre a sua pele e o cabelo natural escuro, você tem aí uma opção também de expandir essa aplicação do tonalizante, melhorando a sua qualidade de saúde, melhorando a sua qualidade de vida porque você vai ter mais tempo da sua vida, porque aplicar coloração todos os dias, para alguns hoje pode ser fácil, mas para as mulheres que já têm esse trabalho diário, de pensar em comprar, de aplicar, quem vai limpar, quem sujou, como vai, que dia que vai ficar muito tempo no salão, isso tudo é muito trabalhoso, gente. É muito fácil para quem já tem uma rotina aí de só trabalhar, voltar a estudar e cuidar do marido às vezes, né? Ou até mesmo se cuidar, já se tem muito trabalho. Imagina aplicar uma coloração aí a cada semana, a cada 20 dias. O tonalizante, então, acaba sendo a melhor opção. Deixa no comentário se vocês já utilizam um tonalizante vegano. Eu quero saber, porque eu não conheço o tonalizante exatamente vegano e que se tem realmente uma marca de responsabilidade que a gente possa aplicar. Porque o tonalizante vegano, então, seria a melhor opção, com certeza, né? Menos química, menos contraste e mais durabilidade. E agora eu vou ressaltar por que eu estou falando aqui da maneira correta de fazer a aplicação. Existem várias técnicas de você preparar um tonalizante e uma delas, inclusive, é aplicar 1 por 1. O que é 1 por 1? É a mesma quantidade de oxidante para a mesma quantidade de massa do produto, quando você tem um tonalizante. Vou deixar aqui, se eu não deixar, tem no meu canal, tá? Como você escolhe os números ou definições de embalagem dos produtos de coloração. Eu já tenho isso no canal, explicando tintim por tintim, mostrando embalagens, a cor da embalagem, por que a cor da embalagem é aquela, por que a tecnologia é aquela, tudo explicadíssimo aqui no canal para vocês. E quando se tem essa aplicação de 1 por 1, que é a mesma quantidade de massa para a mesma quantidade de oxidante, ele cobre um pouquinho mais que 70% do branco. É o melhor recurso? Vai depender da sua rotina, do seu gosto e por que você quer aplicar desse jeito.
né? Pra mim, se você tem menos contraste dentre as cores do cabelo branco e sua pele, eu prefiro que você aplique até cobertura de 70% do cabelo branco, sim, tá? Fora que dependendo, você fica até com umas mechas, assim, diferentes, com a cor diferente, não precisa nem pagar pra fazer um reflexo, porque hoje em dia reflexo em lugar nenhum do mundo é tão barato, tá? Tanto pra gente quando compra seu produto, quanto pra cliente quando vai ao salão. E aí, falando em reflexo, a gente vai pra quinta dica, que é o reflexo, né? A quarta dica. Quarta dica que é o reflexo. As mechas ou reflexos, as luzes, né? Normalmente a gente cada um fala de um nome e realmente tem uma técnica para se aplicar e tem um nome para cada uma. É uma estratégia eficaz para disfarçar o cabelo branco, adicionando as mechas no reflexo ou reflexos ao cabelo. Isso cria um contraste entre os cabelos brancos e os fios coloridos, disfarçando aparentemente os cabelos brancos, né? Então existe, obviamente, as meninas que fazem a aplicação da coloração mais o reflexo. Então você vai ter 3 tipos de contraste. Se você adicionar a cor da sua pele, são 4 tipos de contraste. A sua pele, o seu cabelo natural, a coloração, mais o reflexo. Muita química. É por isso que se diz que a mulher brasileira tem muita química, fora aquelas que ainda faz progressiva. Então eu não aconselho a utilização quando você tem muitas químicas, tá? Então é interessante você escolher uma só. Hoje existem várias técnicas que você não precisa exatamente utilizar a coloração. Por quê? Presta atenção agora que isso é muito importante. Imagina o seu cabelo, presta atenção, imagina, tá? Seu cabelo crescendo, você vai ter que retocar, além de uma coloração, as mechinhas por mechinha. Isso já abandona a ideia de fazer isso em casa, porque não dá. E quando você tem no salão, muitos são os raros cabeleireiros que aplicam as 2 técnicas em um momento só. Eu normalmente faço em um momento só no salão, mas é muito diferente e muitos dos meus amigos, colegas do salão mesmo, ficam reparando por que eu faço e por que acontece, e eles se surpreendem muito com a utilização das 2 técnicas na mesma aplicação ao mesmo tempo. A aplicação da coloração mais o reflexo. Até hoje não sei por quê, porque pra mim isso é tão óbvio e tão fácil e nunca aconteceu nada demais. Porém, você vai ser escrava do salão. Então, se você pensa assim, eu gosto de ir no salão, é uma terapia pra mim, é um momento que eu tenho só pra mim, eu quero investir o meu dinheiro no salão, então eu quero um ritual durante um tempo no salão. Mesmo você que pensa assim, que é a maneira mais correta de se pensar, porque quem não gosta de salão, tente conversar com o seu cabeleireiro para ter o melhor recurso para não ir ao salão por muito tempo, mas tem as que gostam do salão mesmo as que gostam do salão e fazem a utilização dessa técnica de reflexo mais coloração, essas também que se cansam durante um tempo. Porque é muito trabalhoso, tanto pra gente quanto pra elas, porque elas têm que ficar ali aguentando a gente trabalhar no cabelo delas, leva-se mais de 2 horas, você tem que esperar o tempo do reflexo, o tempo da coloração, você vai ter que hidratar, porque o cabelo fica mais seco, porque são muitas químicas, então realmente é bem cansativo. E tem aí a opção de fazer só o reflexo ou mecha, né, dependente de que for. A opção de fazer só reflexo é a melhor opção. E quem se tem até 50% do cabelo branco, é interessante porque você tem um contraste, dependendo, né, da escolha da cor do reflexo que você vai desejar, tem um contraste aí que disfarça essa quantidade de cabelo branco. Eu acho que é um dos melhores recursos também, se for aí dentro da opção de reflexo. Tá? Então, acima disso, acima de 50% do cabelo branco, imagina eu com a pele, né, bronzeada, preta, quando eu tenho cabelo que é branco. Imagina, branco e pele preta. É um contraste muito grande. Então, se eu quero fazer um reflexo, obviamente eu vou ter que fazer um reflexo loiro, fica muito estranho. Então, converse com o seu cabeleireiro para ver se realmente é o melhor recurso. Aí vai depender da quantidade de reflexo que vocês vão conversar, assim como sempre, quando a gente fala em reflexo, a gente fala em qual quantidade. A técnica utilizada, porque dependendo se tem mais reflexo, mais branco na frente do que atrás, o que é comum dentre tantas. E também a opção aí da cor. Qual que é a cor que você vai escolher, porque vai depender muito do contraste da sua pele. Normalmente as mulheres que têm a pele bronzeada, preta mesmo, elas utilizam as cores mais quentes. E as mais brancas utilizam das cores mais frias, ou vai depender aí do gosto, do dia a dia, da roupa. Aí tem toda uma história, né? E para quem que vocês podem perguntar de tudo que a gente conversou, quais são os profissionais ideais para vocês perguntarem a escolha da cor, da coloração, do reflexo? É o consultor de imagem,
Hoje a gente tem bastante consultores de imagem, então ele vai trabalhar com isso. E, obviamente, os coloristas, cabeleireiros coloristas, ou até mesmo quem é cabeleireiro que só corta, normalmente eles também entendem bastante, não muito, não tanto quanto só o colorista que só trabalha com cor, mas conversar não se custa normalmente em salões. Vocês podem ir até lá para conversar, mas agende, sempre agende, isso é muito legal, a gente agradece muito. Agende um horário, olha, eu quero um horário com o cabeleireiro, para a gente ter uma consulta quanto à cor do meu cabelo. Eu quero conversar sobre contraste de colorações em cabelo branco, reflexo se é a melhor opção para mim, se ele tem ou conhece algum tipo de tecnologia que não é tão agressiva para minha saúde. Não chega falando assim, eu quero uma de coloração vegana, porque às vezes ele vai falar, nem tem coloração vegana aqui, eu não vou nem atender ela. Então, às vezes, você conversando diante a um cabeleireiro, de frente, sendo honesta, falando sobre a sua vida, a sua rotina, o que você gostaria para sua vida, se você quer ter mais tempo no salão ou não, ele vai entender e vai falar, olha, mas o meu amigo ali, ele trabalha melhor que eu, e ele vai gostar de trabalhar com você. Então, ter essa empatia juntos é muito legal, gente. É top, é chique e é top, e é muito legal. E é muito legal também vocês utilizarem, se vocês quiserem, juntos ou separados, a quinta dica, que é a suplementação alimentar. Então, no nosso artigo, ele fala alguns suplementos alimentares podem contribuir para a saúde de pigmentos do cabelo, como vitamina B12, zinco, cobre, podem ajudar a manter a cor natural dos fios. Então, existem, obviamente, os estudos, né, que traz pra gente essas vitaminas, inclusive o zinco aí trabalhando com o couro cabeludo, com a pele, a vitamina B12 para segurar mais a cor e trazer mais vitalidade ao nosso corpo, e a nossa queratina, que abrange as unhas e cabelo, e o cobre também ajudando na fixação da nossa cor natural também. E qual que é a nossa composição? Gente, lembrando que para quem quer saber sobre vitaminas, no vídeo falando sobre veganos, cabelos veganos, alimentação vegana faz cair cabelo, tem também falando sobre vitaminas, alguns outros vídeos falando sobre queda capilar, a gente cita bastante sobre essas vitaminas, inclusive essas mesmas citadas hoje. A composição do nosso cabelo, ele tem até de 1 a 2% de pigmento. Então imagina, a gente tem um fio que a gente observa aqui que tem uma cor, óbvio. Essa cor que a gente observa, ela fica na segunda camada do nosso fio de cabelo. Tem a cutícula, tem o córtex e tem ali o bulbo. Gente, desculpa, e tem a medula. Então, assim, quando a gente fala em cor, a nossa cor, nosso pigmento, ele fica localizado somente no córtex, tá? E nesse córtex tem a composição da queratina, dos lipídios, das vitaminas que compõem o cabelo, é a massa do nosso cabelo. E também dentro desse percentual de 70% a 100%, o restante também tem de 1 a 2% pigmento, né? E o pigmento, ele realmente vai embora, chega uma hora que ele vai embora, ele oxida. E é aí que nosso corpo ele para de produzir esses pigmentos. Como você pode manter esses pigmentos por mais tempo? Essa acho que é a maior dica que a gente pode dar para os nossos filhos, para a nossa educação, na alimentação e também na nossa suplementação. Eu não sou nutricionista, mas posso falar que hoje, com a nossa correria, a falta de alimentos puros, o valor de tudo isso que a gente acaba tendo no nosso dia a dia, questão monetária, infelizmente não dá para nos alimentar com tantas vitaminas assim diariamente. Então você pode ir até o seu nutricionista, nutrólogo, que seja, o seu especialista médico, conversar sobre isso. Mas será que realmente é verdade? Para mim, vamos trazer um resultado do que eu realmente preciso para o meu corpo? Eu quero ter uma qualidade de vida melhor e não ter que gastar dinheiro retocando com químicas ou até mesmo estando, em momento indesejado com cabelo branco. Então converse com o seu médico. Então aí, obviamente, a alimentação não é do dia para a noite, é durante anos e anos e anos, ou até com aconselhamento médico e muitos exames para saber se realmente está regular essas vitaminas no seu corpo. Então, a suplementação alimentar, ou até mesmo a suplementação plus, que é com suplementos, à parte, é muito importante. É extremamente importante para quem quer ter o cabelo escuro ou com pigmento natural por mais tempo. E essa é a minha dica maior, assim, uma das mais importantes. Você tem que lembrar que
O aparecimento de cabelo branco é um processo natural que faz parte do envelhecimento. No entanto, você que deseja disfarçá-los ou reduzi-los à sua aparência, a opção acima pode, que seria no caso que a gente já falou, pode ser úteis. Não existe de consultar um profissional. E, obviamente, um profissional cabeleireiro, colorista ou até mesmo um médico aí com suplementos. Agradeço a vocês que estão aqui comigo até o final do vídeo. Espero que tenha um bom resultado aí com suas escolhas. Estou aqui para responder vocês. E consulte os outros vídeos. E consulte também outras playlists que tem aqui no canal. Comenta, curta e siga, porque eu vou fazer vários outros vídeos para vocês semanalmente. E é isso. Até a próxima. Se inscreva!